Para que um artigo de opinião exista, deve haver algumas condições. 1. Local ou veículo de publicação, um jornal, revista, impressos ou virtuais. E o editor desse veículo jornalístico que convide um ou mais especialistas para discutir a questão. Precisamos também de um articulista, que muitas vezes não pertence ao quadro fixo do jornal. Um especialista que se dispõe a discutir a questão a partir do ponto de vista do grupo social que representa. E, por fim, também precisamos de leitores interessados em conhecer a opinião do referido articulista sobre questões polêmicas que mobilizaram a sociedade e circulam na imprensa. A coesão e a coerência são dois elementos importantes na construção de um texto de artigo de opinião. Sem a coesão, não seria possível transformar uma sequência de palavras num todo organizado, isto é, em um texto. A coesão e a coerência desempenham funções diferentes dentro de um texto e são muito importantes para entender como fazer um bom texto de artigo de opinião. O ponto principal da coesão textual são as regras da gramática, ou seja, a articulação interna do texto. A coerência textual, ao contrário, aborda a articulação externa e mais profunda do texto, ou seja, o seu conteúdo. A coesão se encarrega de fazer a estruturação da ideia principal e das ideias secundárias, estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógico, cruzar as ideias e a harmonia dos fatos, propagar a informação importante com ênfase nas partes principais, expor informações suficientes sobre o assunto e mostrar que se domina o assunto. E quanto à coerência, devemos evitar o uso desnecessário de palavras, repetição de termos, ideias redundantes, as contradições, existência de fatos isolados, frases muito longas, frases prontas, clichês, jargões e estrangeirismo, assim como o uso de recursos que deixe o texto pobre. Para a coesão sequencial, são usados conectivos e expressões que dão continuidade aos assuntos ou fazem ligações entre as orações, criando uma sequência e relação com aquilo que já foi falado, como as palavras por conseguinte, embora, logo, com fim de, caso, entre outros. Por exemplo, perante aquele problema, não foi fácil tomar uma decisão. Na coesão referencial, são usados pronomes e expressões adverbiais para evitar a repetição de termos já citados ao longo do texto. Por exemplo, você viu minha prima por aí? Ela disse que vinha hoje. No caso, ela substitui o quê? Minha prima. Essa bolsa é minha. Onde está a sua? A sua o quê? Bolsa. Então, a sua substitui bolsa. No artigo de opinião, o autor coloca-se no lugar do outro e justifica suas afirmações a partir de possíveis questões ou conclusões contrárias que podem ser suscitadas pelo seu leitor. O artigo de opinião utiliza uma linguagem acessível ao interlocutor a que se destina, utilizando a primeira pessoa ou a terceira pessoa do discurso com o propósito de debater o tema. Quanto aos tempos verbais, encontramos o emprego do presente do indicativo ou do subjuntivo para apresentar a questão, os argumentos e os contra-argumentos, e o uso do pretérito para dar uma explicação ou expor os dados. O artigo de opinião é um gênero jornalístico que se caracteriza por expressar opiniões de seus autores, ao contrário das notícias, que devem ser isentas do julgamento daqueles que as escrevem. Como o nome diz, é um gênero produzido na área jornalística para ser publicado em jornais e revistas, impressos ou virtuais. Quando são publicados em jornais, os artigos costumam ocupar espaços pré-determinados, em seções ou colunas destinadas à veiculação de opiniões. Diferentemente das notícias e das reportagens, os artigos de opinião não são ilustrados com imagens.
Esta forma de apresentação reforça o caráter de seriedade do gênero a que é dada por seus autores. Saber para quem se escreve é um fator importante para a composição de um bom texto. Assim, você poderá utilizar a linguagem adequada ao gênero e perfil do leitor. A linguagem do artigo de opinião deve ser simples, objetiva e subjetiva, a fim de persuadir e alcançar muitas pessoas.